A mãe de trigêmeos morre e deixa as crianças órfãs apenas alguns momentos depois de terem nascido. Mas, de repente, um milagre aconteceu. Inicialmente esperando por gêmeos, descobriu durante a gravidez que havia mais uma criança. Ela já havia realizado vários exames de ultrassonografia, que conseguiam identificar duas crianças, mas foi em um deles que encontraram uma terceira criança escondida à direita dos gêmeos. É claro que isso foi uma surpresa para Ana e para o seu esposo Robert. Até mesmo os médicos que se preparavam para a chegada dos dois bebês teriam que se preparar novamente, agora para o nascimento dos 3 bebês. Felizmente, tudo correu bem durante a gravidez e Ana estava preparada para o nascimento das 3 crianças. Incrivelmente, o parto completo durou cerca de 5 minutos e até mesmo os radiologistas e médicos que estavam de plantão ficaram totalmente surpresos, mas bastante agradecidos, pois este era um caso considerado muito raro. Durante a gravidez, tudo foi bem com a mãe e os bebês ainda não haviam nascido. Mas infelizmente em 2019, quando a pandemia de Covid-19 começou a se espalhar pelo mundo, a mãe, Ana, temia por seus filhos que ainda carregava no ventre. O vírus ainda era completamente novo para a humanidade e Ana não podia ter certeza se a doença afetaria seus bebês ou não. Então ela e seu marido resolveram se isolar em casa, evitando qualquer contato com alguém que pudesse estar infectado pela Covid-19. Eles fizeram o máximo possível para reduzir o contato com outras pessoas. Era necessário um período de 3 meses até o nascimento dos bebês, mas como se sabe, uma mulher nessas situações com 3 bebês no útero deve visitar o médico 1 ou 2 vezes por mês. Em uma dessas visitas, Ana contraiu Covid-19. Isso de início mal a afetou, pois já tinha desenvolvido sintomas semelhantes uma vez, mas que foram descartados para Covid quando fez um teste que deu negativo. E, coincidentemente, a irmã de Ana também havia passado por uma situação semelhante apenas uma semana antes. Mas dessa vez, os sintomas de Ana continuaram a persistir e assim ela teve que fazer outro teste para que pudesse receber a ajuda necessária. Dessa vez, o teste deu positivo. Foi nesse momento que a sua luta começou. Faltavam apenas 2 meses para a data limite do nascimento dos bebês, mas seu caso foi piorando com o passar do tempo. Seu marido percebia que ela mal conseguia respirar e a levou ao hospital imediatamente. Sua condição piorou de uma forma tão rápida e agressiva que ela teve que ser transferida para a UTI, a unidade de terapia intensiva. Os casos de Covid se espalhavam pelo país de uma maneira generalizada, tornando a situação cada vez mais séria e delicada. O caso de Ana tornou-se uma grande preocupação para a família, especialmente por causa dos 3 bebês que ela carregava na barriga. A irmã de Ana também acabou morrendo em situação semelhante apenas uma semana antes. No caso da sua irmã, o diagnóstico havia sido feito com antecedência, mas após a constatação positiva para a Covid, uma escassez de respiradores atingiu o país devido ao caos generalizado, deixando-a sem quaisquer formas possíveis de tratamento, e apenas alguns dias depois de chegar ao hospital, ela faleceu. Agora, a família via o pior acontecendo novamente. O caso repetindo-se com Ana, que precisava ainda conseguir passar pelo parto dos trigêmeos, mas seus pulmões não aguentavam mais. Felizmente, tudo correu bem e Ana conseguiu dar à luz aos 3 meninos, e o parto durou apenas 5 minutos. Os bebês estavam muito bem, mas infelizmente, os médicos não conseguiram salvar Ana. Seu caso era o pior possível, e assim, os médicos somente podiam declará-la como morta 5 minutos depois do parto. Ana havia tido seus bebês e nem ao menos conseguiu vê-los. Esta foi uma notícia que devastou o marido de Ana e novo papai. Ele acabou de perder o amor da sua vida, sua companheira e a mãe dos seus filhos. Como poderia ele sozinho ser capaz de até mesmo erguer os trigêmeos sem a ajuda da mãe? Milhares de perguntas passaram a atormentá-lo. Ele chorava e chorava, até mesmo orou pela primeira vez na vida, pois sabia que naquele momento ele precisava de um milagre.
Talvez os médicos nem ao menos lhe dessem ouvido, mas algo lhe dizia para perguntar a eles se podiam colocar os trigêmeos sobre o colo da mãe morta para que pudessem dar adeus a ela. Apesar da atitude ser proibida pelas políticas do hospital, o médico concordou com a ideia, devido ao estado devastador que encontrava-se o pai. A enfermeira, após ouvir as ordens do médico, pegou as crianças e as colocou mais uma vez junto da mãe. Todos estavam ali para testemunhar os momentos finais entre os trigêmeos recém-nascidos e sua mãe. Mas de repente, um milagre aconteceu. Os dispositivos de monitoração em torno da mãe começaram a fazer barulhos e sons novamente. O médico ficou surpreso e chegou até mesmo pensar que os instrumentos haviam enlouquecido. Mas na verdade, Ana começou a respirar novamente. Ela tinha voltado da morte. A mãe sentiu os seus trigêmeos, sentia o cheiro e sabia que eles precisavam dela durante as suas vidas. Foi uma surpresa para todos os que acompanhavam a cena. Após os acontecimentos que culminaram no nascimento dos trigêmeos, a família havia tornado-se bastante popular. Até mesmo no Brasil, essa foi uma história que apareceu em algumas manchetes. Os bebês e a mãe estavam bem. Depois de tudo que passaram, parecia que estava tudo realmente bem para a família, que agora tinham 3 novos membros e que fariam companhia para o primeiro filho do casal, agora irmão mais velho. Partindo para outra história, elas podem não ser exatamente semelhantes, mediante suas circunstâncias, já que essa é uma história mais trágica. Esses pais perderam 3 de seus filhos em um acidente muito triste de carro, embora eles estivessem esperando uma surpresa para alguns meses depois. Larry e Chris foram abençoados com 3 crianças que eram uma grande alegria para seus pais. Os 3, Kate, Emma e Kyle, com 2, 4 e 5 anos respectivamente, eram bastante amados por seus pais e pelos membros da família. No entanto, as coisas mudariam de rumo em maio de 2007. No aniversário de 5 anos de Kyle, Larry levou as crianças ao shopping para que pudessem comemorar o aniversário com sua mãe. Cindy também se juntou à família na minivan, mas o veículo não conseguiria fazer a viagem de volta para casa. Um caminhão, carregado com uma carga de 40 toneladas e que viajava a cerca de 90 km por hora, colidiu com a minivan de Larry, Cindy e as crianças, deixando todos gravemente feridos. Piorando a situação, Larry, Cindy, Kyle e Kate precisavam ser transportados para um hospital, enquanto Emma era enviada para um outro hospital devido à gravidade de seus ferimentos. Chris, o pai, foi rapidamente informado sobre a horrível catástrofe que tinha atingido sua família e quase que imediatamente foi atualizado com informações que sinceramente preferiria evitar. 3 de seus filhos estavam vivos, mas 2 deles já haviam falecido. O médico falava que sentia muito, mas Kate não estava resistindo e que teria somente mais alguns minutos. Eles disseram a Chris que havia uma outra chamada do médico do hospital Sageback e, atendendo ao telefone, a primeira coisa que disse foi: "Me diga que Emma está viva." O médico disse que sentia muito, mas o tempo de Emma estava acabando. Chris deixou o telefone cair. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo, mas era uma das piores notícias que qualquer pai podia ouvir. Chris também recebeu as atualizações sobre o caso de sua esposa, enquanto ele ainda estava lidando com a situação dramática, tentando absorver tudo o que tinha acontecido. Seus pensamentos ficaram confusos e até certo ponto não conseguia refletir direito. Chris teve de passar pela angústia de perder seus 2 filhos e ainda contar para sua esposa o que aconteceu e por que suas crianças estavam longe dela, pois Larry era incapaz de lembrar de qualquer coisa relacionada ao acidente. Em seguida, enquanto Kyle lutava por sua vida no hospital, Lauren foi enviada para lá também. Os olhos de Kyle ainda estavam abertos, mas os médicos optaram por retirá-lo do suporte à vida, pois mantê-lo vivo naquela situação seria apenas para fazê-lo sentir dor. Isso pelo fato do cérebro ainda estar recebendo oxigênio.
Seguindo a decisão dos pais, os momentos finais do terceiro filho seriam passados na presença do casal. Larry levantou-se da cadeira de rodas da melhor forma que lhe era possível no momento para poder abraçar Kyle, enquanto ele dizia que ele precisava ir com suas irmãs, pois elas já estavam esperando por ele. Quando o suporte à vida foi desligado e as máquinas foram ficando escuras, a sala também foi escurecendo. Larry pegou então a mão e segurou sobre o peito do filho, sentindo o coraçãozinho dele, até que ele parou de bater, e assim seu filho se foi. Os pais tiveram a oportunidade de dizer adeus e se despedir das crianças antes de serem sepultadas. O casal decidiu expor o indivíduo que dirigiu o caminhão e que foi responsável pelo desastre. Após o evento do acidente e das suas consequências, eles também descobriram mais fatos sobre o motorista George, de como era conhecido por ser imprudente na condução e dirigir em excesso de velocidade frequente. Depois de ser acusado, ele apareceu ao tribunal e entrou em alegação de inocência para os 3 homicídios culposos por veículo. Naquele momento, Chris e Larry estavam esperando uma mudança em vez de justiça. Essa indústria não baseia seu pagamento por quilômetros percorridos para um monte de caminhoneiros. Se o caminhão não roda, não são pagos. Isso configura toda uma indústria que promove perigo e insegurança. São preocupações reais. Esses caminhoneiros andam em alta velocidade e cansados, disse Chris Colby para a imprensa local. O casal, na sua busca por mudanças, tentou mais uma vez as crianças e ficaram em choque não muito tempo depois, quando descobriram que Lauren estava grávida e que durante uma visita ao hospital para uma ultrassom, descobriram que ela estava carregando trigêmeos. Mas isso não é tudo. Assim como Kyle, Kate e Emma, os 3 bebês, também seria 2 meninas e um menino. O casal considerou o anúncio de seus 3 novos bebês como um milagre, e eles mesmos acreditavam que suas crianças que haviam morrido tinham algo para fazer por eles. É difícil pensar o contrário quando você sente que em um lugar há alguém observando você, lhe protegendo, e quando isso acontece, é difícil que não houvesse alguém envolvido. O casal reergueu-se com o nascimento de seus novos filhos, Ashley, Ellie e Jake. Certamente foram quem ajudou o casal a aliviar a dor da perda anterior. Apesar de ter novos filhos, Larry e Chris certamente não podiam esquecer dos filhos que perderam, e tudo o que podiam era pensar neles em algumas ocasiões. E aí, impressionante essa história, não? Conta pra gente nos comentários o que mais lhe chamou a atenção. E não esquece de compartilhar essa história sensacional. Nos vemos no próximo vídeo.